A primeira escola pública do país a contar com sistema de energia solar fica em Rancho Queimado, em Santa Catarina. Em 2013, a Escola Estadual Roberto Schutz implantou 27 placas de captação de energia solar com capacidade para fornecer iluminação a 4 salas de aula e uma biblioteca, além de aquecer a água. Atualmente, a escola é autossuficiente em eletricidade e viu sua conta de luz ser reduzida para a tarifa mínima. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa prevê a implantação de painéis solares nas escolas da rede pública e hoteleira de São Paulo para maior eficiência e economia energética. E este é o tema do programa Em Discussão Debate de hoje com os nossos convidados. Douglas Messina, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, e Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão Debate na TV Alesp. O projeto de lei que prevê a implantação de painéis solares nas escolas da rede pública e hoteleira de São Paulo para a economia de luz elétrica é de autoria do deputado José Américo, do PT. A ideia de você dotar as escolas públicas, hotéis e esses equipamentos, enfim, com os painéis fotovoltaicos, né, para captação de energia solar, é uma ideia que eu já vinha trazendo há bastante tempo, desde quando fui vereador em São Paulo. E tem como objetivo você, em primeiro lugar, usar a energia solar, que o Brasil tem tanta, né? O estado de São Paulo tem muito e o Brasil tem mais ainda, né? Você pegar os estados do Nordeste, tem mais ainda que São Paulo, mas São Paulo tem o suficiente. Então essa energia fabulosa, que é uma energia farta e uma energia barata, né? A gente pode economizar. Mas pode também, nas escolas, dar exemplo para a garotada, que sobre a importância da energia solar. Então esse garoto vai sair e amanhã ele vai ter isso na cabeça, pode levar a energia fotovoltaica para casa dele, para o estabelecimento comercial dele, etc. Os hotéis, eles consomem muita energia, é um lugar onde passa muita gente, né? Então, no caso dos hotéis também, né? Eles, em geral, funcionam com autorização pública. E então a ideia é oferecer para esse setor essa alternativa, para que ele possa usar a energia solar, economizar, né? No caso dos hotéis vai economizar muito, mas também vai dar o exemplo para as pessoas que circulam pelo hotel sobre a energia solar, fazer um pouco de propaganda da energia solar. Messina, vamos primeiro dizer o que é a energia solar. Como é que a gente troca isso em miúdos para o público leigo? É um equipamento, né, que ele capta a energia que vem pelo sol, através da radiação, e transforma essa energia, né, ali há uma questão química, né, como a placa é construída, e ele transforma essa energia que é captada da radiação em energia elétrica, né? Você está falando do equipamento em si, da placa, mas a energia solar, que é aquilo que a gente tem à disposição para que ela seja transformada em energia que vai para o dia a dia das pessoas, aquecer a água, vai poder funcionar equipamentos, enfim. O que é a energia solar? Não, na verdade, a energia, no caso, né, ela basicamente vai ser a eletricidade que a gente tem hoje. Né? Quer dizer, seria a mesma coisa. Tá? Quer dizer, em vez de você estar utilizando a energia que vem pela rede pública, que hoje é gerada aí pelo sistema hidráulico, né, vai ser o fotovoltaico que vai estar fazendo isso. Então, é energia para qualquer uso, na verdade. Você pode transformar essa energia para qualquer uso. Né? Bruno, os hotéis, em boa parte, já se utilizam dessa forma de energia, transformar a energia solar em energia térmica, em energia elétrica, é isso? Como é que os hotéis estão se beneficiando disso? Olha, toda e qualquer opção que nós temos de aumentar a sustentabilidade, que sempre é um pilar, né? Nós estamos falando de um pilar de falar em relação à economia, né? A parte realmente ligada à sustentabilidade e à economia, a parte social e a parte ambiental. Né? Qualquer transformação, e a BH tem programas já de sustentabilidade para poder ajudar os hotéis a poder gerar economia, aumentar a rentabilidade, favorecer essa interação com o público e diretamente, porque o hotel ele compra todo tipo de serviço, é como se fosse uma cidade. Né? E depois ele também tem essa interação direta com o colaborador,
o próprio proprietário, ele faz parte da mesma comunidade, ele participa com todo tipo de fornecedores, porque o hotel ele compra de tudo. Depois ele tem o próprio turista, que é um replicador e multiplicador, né? Então vários hotéis já têm, não só em relação à energia, como também ao lixo, à reciclagem, como também em relação à própria troca dos painéis, a própria troca das lâmpadas dentro dos hotéis, né? O que eu vejo nesse projeto, ele é muito inteligente do ponto de vista de promover a utilização de energia solar nos hotéis. O problema é você obrigar, né? Por quê? Porque tem vários tipos e níveis de hotéis, né? E vários tipos e níveis de gestão. Tem hotéis que eles estão no meio de 2 prédios, ele não tem muita captação. E outro, ele tem um terreno muito pequeno, ou ele está cercado de árvores. Então, ele tem que tomar um cuidado muito amplo de obrigar a fazer. A lei, ela diz que é obrigado, inclusive, em 90 dias. Então, em relação a essa parte, nós somos contra. Em relação a incentivar, ou sim, se o deputado Zé Américo ele fala, olha, nós vamos conversar com o BNDES para uma linha de financiamento, não só para a parte de energia solar, como a parte de tratamento de esgoto ou outros tipos de nível, de poder fazer investimento sustentável de fato, aí nós somos a favor. Então, o que precisa ser olhado nesse projeto de lei é o seguinte, é muito importante colocar, mas como o empresário ele pode fazer investimento e aí ser uma coisa viável, né? Porque ele tem todo um encargo, tem uma folha de pagamento alta, precisa fazer uma divulgação e nós temos um momento de crise. Então, é interessante sim, nós vamos ter uma linha do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo ou o BNDES, aí com a articulação do deputado e uma lei que possa ajudar, aí nós vamos fazer com que isso possa trabalhar dentro dos 3.500 meios de hospedagem, falando de hotel, flat, condotel, resort, pousada e vários tipos e níveis, desde o super econômico ao super luxuoso, para a gente fazer um turismo sustentável e acessível. E qual é o perfil de hotel que hoje já se utiliza desse tipo de energia? Ou todos eles têm de alguma maneira, uns mais, outros menos? Olha, principalmente hotéis que estão em locais de alta incidência de radiação solar, né? O Nordeste, principalmente alguns, pega ali na Paraíba, em João Pessoa, que tem uma incidência muito forte de radiação, vários hotéis colocaram no seu topo do hotel painéis e tem tido uma economia muito ampla, né? Algumas cidades, por exemplo, que tem... Mas no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, principalmente regiões ligadas ao litoral, né? E resorts, porque eles têm uma amplitude maior de terreno, que ele precisa de um espaço até amplo para poder acumular essa energia e receber essa energia. E ele tem que ter uma boa incidência de luminosidade também. E hotéis, em relação a hotéis de business, depende muito da posição dele. Se ele está coberto, por exemplo, um hotel em São Paulo, coberto por outras 2 torres, ele quase não recebe uma incidência de luz. Se ele fosse obrigado a colocar, ele não teria, seria na verdade inócuo, né? Porque ele não receberia muita luz, ele não teria uma economia muito e fazer um investimento que valeria muito mais a pena ele investir com outros meios de economia. Messina, o Bruno destacou esses hotéis que ficam na faixa litorânea, citou cidades do Nordeste e o litoral aqui de São Paulo também. Quer dizer, essa extensa faixa litorânea que o Brasil tem é que faz do país ter um potencial energético solar bastante elevado na comparação com outros países? Não pela questão da faixa litorânea, né? Quer dizer, no caso, aí, muito provável a questão dos hotéis estarem concentrados nessas regiões. Estão nessa faixa, mas não necessariamente. Não necessariamente. Mesmo porque também eu acredito que boa parte desses hotéis, muitas vezes, o hotel ele sempre tem que disponibilizar ali um conforto ali para o usuário do hotel, né? E o conforto hoje está ligado a água quente, a sistema de ar-condicionado, enfim. Muitas vezes, dependendo da localidade até, né, fica difícil de você fazer uma linha de transmissão, chegar ali com a energia elétrica, a concessionária chega com a energia elétrica, né? Aí o fotovoltaico, ele vem a suprir essa necessidade, às vezes essa ampliação até que o hotel venha a fazer. Agora, isso não é algo que seja somente por conta do litoral, quer dizer, todo o estado, né? Ele proporciona essa possibilidade. Você vai para a região central do estado, por exemplo, aquela região onde tem Araçatuba, Bauru, né? Araraquara, são regiões ali que são favorecidas para a energia fotovoltaica, né? Então,
Não se restringe somente esse uso. Agora, eu também compartilho aqui com o Bruno essa questão da lei, realmente ela é muito importante, né? Quer dizer, mas a gente fica com um certo receio, porque muito recente a gente teve a questão da solar térmica, né? Energia solar térmica, no município, que é de uso obrigatório, também pensando numa questão de fração solar, então, dependendo ali do uso de água quente, o pessoal estabelecia ali fazia uma relação de uso, né, e área de cobertura em função da edificação, e isso causou um certo problema, né, porque nem sempre é possível você aplicar o uso da energia solar, né. Você tem essa questão de áreas que acabam sofrendo a questão menos insolação ou mais insolação. Você tem edifício próximo, que nem, por exemplo, mesmo as escolas, né? Tem muita escola que é patrimônio tombado, então não dá para você ficar inserindo muita coisa, até na própria cobertura. Para você ter um melhor rendimento, o equipamento precisa estar virado para uma posição, ter uma posição adequada, né? Quer dizer, tem que estar para o norte, enfim. Tem muita engenharia, né, por trás disso. Essa eu acho que é a maior preocupação, acredito, aí, por parte de todos, né, é a questão da engenharia. Então, assim, ter a lei, mas a lei, ao mesmo tempo, tratar melhor essas questões, né, eu acho que isso vai ser de fundamental importância, para não cair em algo que não seja possível de se aplicar e aí acaba caindo naquele famoso fiasco, né, poxa. Agora, a captação da energia do sol, ela depende da insolação mesmo, ou seja, tem que haver sol em cima das placas ou basta a luminosidade? Por exemplo, de um dia nublado. Sim, não, precisa ter a radiação. Isso tem a ver com o rendimento do equipamento. Tá? Então, por exemplo, não dá para você obter o melhor rendimento do equipamento, né? Você tem que garantir que ele tenha a face dele, para onde ele está virado, inclusive tem ângulo, né? Posição para você colocar o equipamento. Tem que estar na melhor posição, para ele captar melhor. Isso, inclusive, varia. Quer dizer, em São Paulo é uma, no Nordeste é outra. Quer dizer, porque a radiação ela vai circulando, né? O Sol ele vai movimentando. E tem todas as estações do ano, que o Sol também se desloca, né? Então, tudo isso precisa de engenharia, né? Então, por exemplo, para prédios que já estão construídos, né, eu vejo assim um grande complicador. Mesmo porque você tem a questão da cobertura do edifício, né, ali do hotel, ele já pode estar sendo utilizado, né? Então, como resolver essa questão? Para novos prédios, quer dizer, fazer já uma coisa pensada, quer dizer, fazer um projeto desde o início, com essa concepção de utilização de energia fotovoltaica e tudo mais, aí você já coloca o prédio, o edifício virado para uma posição adequada, já deixa um espaço para isso mesmo, né? Então, precisa de engenharia. Essa que é a questão. Então, você destacou que tem muita engenharia nisso. Quando que a engenharia começou os primeiros estudos sobre essa possibilidade de transformar a energia do sol em energia elétrica para as pessoas no dia a dia? O projeto é antigo? É antigo, é um projeto antigo. Aqui no Brasil, eu diria que na década de 70, né, começando com o solar térmico, começaram as primeiras pesquisas, né? O IPT mesmo foi uma das instituições que participaram com alguns fabricantes na época, né, para desenvolver a tecnologia. E isso foi crescendo até numa forma lenta, né? Eu diria que aí é uma questão da necessidade, né? O Brasil foi muito lento e o crescimento mesmo que a gente teve com relação ao uso de energia solar foi em 2000, né, quando nós tivemos aquela crise energética, né, foi aonde as empresas e até o próprio governo, né, um maior incentivo por parte do governo a fazer uso de energia solar, tanto a solar térmica quanto a fotovoltaica, né. Bruno, como é que é feita a destinação do uso da energia solar dentro dos hotéis? O que vai para cada setor do hotel? Para aquecimento de água, para iluminação, como é que funciona isso?
Olha, os hotéis, e aí complementando, inclusive, quando eu citei mais a região litorânea, mas sim, eu citei os resorts, inclusive no interior, que eles têm também uma preocupação, os hotéis que têm essa visão de sustentabilidade também. Normalmente, hoje nos hotéis, a energia fotovoltaica tem sido usada para aquecimento de água. Né, aquecimento de água do chuveiro é o principal fator que está sendo utilizado hoje nos hotéis, principalmente em hotéis fazenda, hotéis litorâneos, resorts, porque eles muitas vezes aproveitam até uma cobertura de um estacionamento ou a própria estrutura, por exemplo, quando você tem aqueles chalés, ele já monta na estrutura da própria cobertura do teto para aquecimento, principalmente da água, né? Esse tem sido o principal uso da fotovoltaica na hotelaria no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Né? Um pouco na região sul, né? e no interior que faz um pouco mais de frio para aquecimento. Mas, por exemplo, como em si o estado de São Paulo não é um estado que faz muito frio, então ele não usa para o aquecimento, né? Como acontece nos países dos Estados Unidos, europeus, que ele usa também no aquecimento do próprio ambiente. Né? Então, aqui no São Paulo nós usamos principalmente para aquecimento de água. Para o banho, para a parte da piscina e para a parte também das banho é o principal vilão do consumo de energia, né? Então, talvez, do ponto de vista econômico, este é o foco, né? Eu vejo que da evolução do chuveiro elétrico hoje, principalmente todos os hotéis mais estruturados, eu estou falando de hotéis 3 estrelas para cima, eles já utilizam pelo menos o sistema de gás, né? Que é muito mais econômico que a energia elétrica. E primeiro veio com aquelas grandes caldeiras e hoje em dia nós temos boilers de passagem. Então, a cada 10 apartamentos você tem um boiler que tem 200, 300 litros e fazem só a passagem do calor. Então, ele economiza muita energia elétrica nesse caso, né? E já passa a ser um produto muito mais sustentável que a energia elétrica do chuveiro mesmo. Messina, existem 2 fatores, aí, pelo que a gente já identificou na nossa conversa. Tem a questão econômica e tem a questão da energia sustentável em relação ao futuro do planeta, a questão do meio ambiente. Mas, na sua avaliação, o que tem movido mais as pessoas para o uso da energia solar? O que mais preocupa as pessoas? Uma questão de economia ou há uma conscientização ambiental também pesando nisso? Olha, eu diria que hoje é mais a questão de economia, né? Porque os sistemas, tanto o solar térmico quanto o fotovoltaico, né? Ele é um sistema que requer um investimento mais pesado, mais elevado. Né? Então leva-se às vezes muito tempo para se pagar. E tem a questão de você tem que ter manutenção periódica. Quer dizer, não é só colocar a placa sobre o telhado. Né? Tem que ser programado limpeza, ainda mais no nosso caso aqui em São Paulo, né? Imagina, nós estamos aí cerca de 40 dias quase que sem chuva, né? A poluição que se deposita, aquela fuligem que se deposita sobre os equipamentos, né? Prejudica muito ali o rendimento do equipamento. Então você tem questão de manutenção periódica, enfim. Então o custo acaba não favorecendo aí a questão da utilização em larga escala, né? Agora, em determinadas situações, o uso de energia solar pode ser econômico, né? É tudo uma questão de uso. Você pega, por exemplo, um hotel, né? Que você tem uma demanda de água quente grande, que você acaba tendo que utilizar, né? E você usa isso, inclusive, em horário de ponta. Quer dizer, você pode usar sistemas solar térmico, né, para fazer a geração nos tanques de armazenamento de água quente durante o dia, né? E depois você faz o uso durante a noite. Como os sistemas e tem muito a ver com os sistemas na verdade, ali o banho, né? Quer dizer, todo sistema que usa misturador, o volume de água é grande, né? Inclusive para dar conforto. Então você acaba usando muita água quente e fria, né? Então, para você ter sistemas de grande porte, quer dizer, uma solução é usar gás, outra solução é você usar o solar térmico, né? Então, é como eu falei, tem muita engenharia por trás para você poder decidir, né?
Agora tem um dado aqui, desculpe, 2014, a energia solar térmica correspondia a apenas 1% da matriz energética brasileira. Aliás, não tem dado posterior a esse, né? Então, o que demonstra uma falta de velocidade nessa corrida pela renovação da matriz energética, né? O que explica esse baixo uso? Apenas 1% era o que representava em 2014 a energia solar. Hoje acredito que esteja em torno de 2%, né? Não deve ser muito mais do que isso. Então, num país de dimensões continentais, com grande índice de radiação solar, deveria ter muito mais. Mas basicamente é custo. Se você pensar num empreendimento, numa indústria, num edifício, num hotel, ou mesmo num condomínio, né? Esse custo pode ser rateado, né, entre os usuários e aí acaba valendo a pena. Agora, quando você pensa em residência, né, imagina, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, uma residência de pequeno porte, onde o morador ali já está difícil hoje para a gente sobreviver em função até da crise. Um sistema desse custa R$1.000, R$2.000. Pois aí você falou da falta de cultura, mas o preço também fica difícil. Não, o preço fica difícil. Colocar isso na cultura do brasileiro. Né? Não tem nem o que... Por que o preço não cai? Primeiro tem a questão da quantidade. A tecnologia é tão simples ou não? Não é. A tecnologia não é simples. A engenharia é bastante importante ali. Esse é o custo, mas a tecnologia não é cara, é? Não, a tecnologia é cara. Os materiais são caros, né? Nós estamos falando de materiais nobres, né? É cobre, alumínio, a tubulação tem que ser específica, você tem que ter misturador, você tem que ter água fria, água quente. Mesmo o sistema de energia fotovoltaico, né? As placas também, elas são caras. Você precisa de um inversor, o medidor de energia você tem que trocar o seu medidor de energia. Então tem um custo elevado por trás disso, né? Quando o pessoal pensa a relação custo-benefício, o tempo que se leva para se pagar isso, né, acaba não favorecendo. Quer dizer, na Europa, né, como o pessoal fala, a Europa é uma referência, lá teve uma grande progressão no uso de energia solar, né, tanto a fotovoltaica quanto a solar, térmica, mas teve um subsídio muito grande por parte do governo. O governo ele pagava tudo, né? Eles precisavam resolver o problema rápido e o governo dava subsídio total no sistema. Mas o camarada ele fornecia o telhado dele, né? Hoje já não é mais assim, então já mudou, inclusive até mudou ali na própria Europa. Eles estão hoje, inclusive, vindo buscar aqui na América Latina um grande potencial, na verdade, até para comercialização desse tipo de produto, né? Porque a América Latina como um todo é muito parecido. O Brasil, São Paulo, né, os demais países são muito parecidos. Bruno, quanto tempo demora esse investimento para retornar para os hotéis? Como é que é o tempo médio? Essa é a grande preocupação em relação à legislação. Uma coisa é o hotel, ele fez como o Messina bem colocou, ele fez um planejamento na sua fundação, ou ele está fazendo uma reestruturação de sistemas mesmo para o hotel. Outra coisa é um hotel já existente, que ele está passando por uma situação difícil econômica, ou ele não tem condições técnicas para poder fazer a instalação. O grande problema do Brasil em relação ao crescimento, complementando esse bate-papo, é justamente a falta de incentivo para conseguir instalação de qualquer tipo de sistema sustentável, que envolva alta tecnologia ou mesmo até acessível, entrando num outro ponto. Se tivesse linhas realmente de financiamento, linhas ligadas ao BNDES, alguma coisa que pudesse favorecer essa chegada, ou então uma retirada de impostos dos fornecedores, ou tirar o imposto de importação de certo produto, para aí sim poder fazer. O investimento, por exemplo, de um parque temático, quando ele quer comprar um equipamento que vem do Canadá, que custa alguns milhões de dólares, mas não é produzido no Brasil, para ele conseguir trazer, tem que tirar esse imposto de importação, porque não existe outro lugar de fabricação. Tem que ser feito um modelo desse nível para funcionar, tanto a fotovoltaica como outros tipos de investimentos. E nós estamos falando o quê? Se um equipamento, hoje um hotel em si, para ser um hotel novo, construído, ele fala de um payback de 8 a 10 anos, um bom projeto. Hotel inteiro,
né? 8 a 10 anos de payback. Se ele tiver de 6 a 5, é um excelente investimento. Se ele passar de 12, ele é inviável. Né? E é mais ou menos essa filosofia que o investidor ele precisa fazer em cada equipamento que ele coloca dentro do hotel. Então, dentro de um hotel já funcionando, quanto vai agregar de economia e quanto essa economia vai significar em cada conta de energia mês a mês. E aí sim ele vai colocar no payback. Então hoje, um investimento, e aí nós estamos falando de tamanhos e tamanhos, vai um hotel de 40 apartamentos, que depende de tantos X mil litros de água, de repente ele vai fazer um investimento que vai voltar em 8, 10 anos, ele passa a não ser viável. Sendo que quando ele fez a troca pelo boiler, ele conseguiu esse retorno em 2 anos e meio. Né? Então hoje a fotovoltaica, para a hotelaria, claro, se você tem um bom espaço, por isso que eu falo, num resort, que você tem um ótimo espaço, uma incidência boa, faz uma boa parte técnica, ele tem retorno muito bom, você ter um volume. E só para concluir esse raciocínio, para que a gente passe para o intervalo, você citou o Canadá. Por que equipamento no Canadá? Não existem equipamentos no Brasil? Há essa preferência por equipamentos importados? Não, eu disse em relação a um parque temático onde tem um brinquedo que só fabrica lá. Né? Então, para ele conseguir trazer esse brinquedo e colocar no Brasil, tem que sair o imposto em relação a isso. Agora, em relação a essa parte fotovoltaica, eu falo, aonde tem a grande produção, se é importado os produtos, tem que ser tirada essa taxa de importação. E se é no Brasil, tem que ser feito alguma forma que tire algum imposto para que esse produto chegue mais barato para o consumidor final. Aqui na TV Alesp você acompanha o programa Em Discussão Debate, hoje falando sobre o projeto de lei número 94 de 2017, autoria do deputado José Américo do PT, que prevê a implantação de painéis solares nas escolas da rede pública do estado de São Paulo e também hoteleira para maior eficiência e economia de luz elétrica. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Em Discussão Debate, projeto de lei número 94 de 2017 é o nosso tema. Essa matéria de autoria do deputado José Américo do PT prevê a implantação de painéis solares nas escolas da rede pública e hoteleira do estado de São Paulo para eficiência energética, para economia de luz elétrica. Messina, vamos falar sobre os equipamentos de energia solar no Brasil. Como é que está a tecnologia disso? O país deixa a desejar outros países ou não? Está concorrendo em pé de igualdade? Como é que é isso? Bom, no que diz respeito a fotovoltaico, né, que a lei, inclusive, ela está se baseando, né, fotovoltaico hoje, a grande maioria dos produtos são importados, vem de fora do país, né. Hoje nós temos 2 empresas, basicamente, no Brasil, que produzem os coletores, as placas de fotovoltaicos, né, perdão. Mas, na verdade, eles montam aqui, né? A célula acaba vem da China. Tem uma parte do material que vem da China. Porque a China detém a tecnologia, a China tem um material que é o silício, né? Existem projetos de pesquisa aqui no Brasil, inclusive o IPT tem um projeto de pesquisa para desenvolver essa silício grau solar, que a gente chama, né? Mas ainda é um projeto piloto, ainda tem muito o que avançar, né? Então a gente se utiliza ainda muito de equipamento importado nesse caso, né? Na questão de medidores, as empresas brasileiras já resolveram. A questão das baterias também no fotovoltaico, as empresas já estão desenvolvendo. E hoje, acho que a maior dificuldade hoje, né, aqui no Brasil é a questão você ter o sistema e ele se interligar à rede da concessionária, né? Essa interligação hoje que o pessoal tem mais dúvida, né, de como fazer essa interligação, né? Porque se você não fizer de forma adequada, é acidente na certa. É tanto ruim para a concessionária quanto para o próprio empreendedor. Já na questão de solar térmico, né, o Brasil hoje tem uma norma técnica que é compatível à norma internacional, tem laboratórios que fazem ensaios
e são a nível internacional também, né? As empresas estão se adaptando, inclusive, a uma legislação de certificação compulsória, obrigatória. Então, as empresas já estão se equiparando aí a empresas do mundo, né? Lógico que a gente tem que fazer um comentário que é o seguinte: a necessidade que você tem na Europa, mesmo na região no Canadá, nos Estados Unidos, é diferente das nossas necessidades, né? Quer dizer, lá tem um equipamento mais robusto, porque às vezes o pessoal até confunde, né? Se você até pega às vezes, os equipamentos, é meio que vale quanto pesa. Você pega o nacional, é quase que metade do peso de um equipamento que vem de fora do país, que vem da Europa, por exemplo. Mas lá eles têm um motivo pelo qual o equipamento tem essa característica, né? No que diz respeito à parte de desempenho, né, a gente é comparável ao que tem aí fora, né? E o fotovoltaico já vem de fora, os produtos que são utilizados lá fora são utilizados aqui. Então não tem o que Agora, dizer. quando se decide pela colocação dos painéis solares, a pessoa tem que pedir autorização para a empresa de energia que fornece eletricidade, ela tem que pedir autorização para o poder público. Como é que funciona? Qual é o planejamento para poder fazer a instalação e o uso? Porque você vai abrir mão gradativamente do uso da energia elétrica daquela fornecedora e ela vai, claro, diminuindo a rentabilidade dela. Então, como é que funciona esse acordo? Hoje você pode, qualquer um pode montar montar um sistema, quer dizer, adquirir um sistema fotovoltaico, né? Ele pode gerar ali para ele energia, quer dizer, que é o sistema autônomo que a gente chama, né? A questão dele ter que pedir autorização para a concessionária, né? E aí entrar em discussão com a concessionária, quando ele vai interligar o sistema, né? Que é quando o medidor, né, ele enxerga o que você está gerando e o medidor, de modo geral, que estaria contando ao seu favor, quer dizer, virando ao contrário, né? Quer dizer, você absorve energia e você devolve uma parte, então você gera um crédito para você. Hoje a legislação brasileira, inclusive, algo que eu acho que foi até um complicador na época com relação à energia fotovoltaica, né? A legislação hoje, coisa recente, ela prevê você gerar esse crédito, coisa que não tinha antes. Mas essa que é a maior questão aí com questão de concessionária, é só essa questão da interligação. Mas também não é nada completo, tem que ter projeto. Como uma ligação de uma entrada de uma casa tem que ter, de uma edificação tem que ter. Quando você fala em devolver, é porque a energia elétrica da concessionária não será utilizada. É essa energia que você fala em devolução. É isso. Na verdade, à noite você consome a energia da concessionária, tá? De dia ninguém está usando, ou a demanda é baixa, né, para o sistema que você está ali, que você tem dimensionado, mas ele gera excedente. Esse excedente volta para a rede elétrica, né? Então você gera um crédito ao seu favor, tá? Por isso que a gente fiz um comentário de engenharia, que você tem que fazer um balanço, inclusive, né? É dizer, da energia que você vai produzir com o seu sistema fotovoltaico, né, com relação ao que você utiliza, tá? Porque não adianta nada você ter um sistema gigantesco, né, ali fotovoltaico, e vou utilizar só 10% daquilo que você produz. Quer dizer, você ficaria com 90% de crédito, né? Isso daí não volta em dinheiro. Você vai se gerando crédito. E aí, passado um tempo, esse crédito ele se... Eu abordei com o Bruno aqui a questão do retorno do investimento, no caso comercial, no caso da rede hoteleira, mas esse consumidor autônomo, as nossas casas individualmente, para você investir num sistema como esse, em quanto tempo demora o retorno? Quanto tempo demora? Olha, hoje o pessoal diz algo em torno de 8 a 10 anos, né? Mas são coisas muito bem projetadas e pensadas, né? Isso aí pode chegar até 20 anos. O tempo de retorno do investimento? De retorno, Mas em 20 anos o sistema já acabou, ele tem uma vida útil de 20 anos. Aí quando você paga o investimento, já tem que fazer outro. Na verdade, é até discutível essa questão da vida útil, né? Para ele ter 20 anos, né, de vida útil,
você precisa cumprir com uma série de manutenções. De manutenções. Pra Aquela questão, o pneu do automóvel pode durar 80 mil quilômetros. Sim, desde que você não ande com ele murcho, desde que você sempre esteja com o carro alinhado, pegou um buraco, vai lá, Ou seja, é manutenção na suspensão. Exatamente. Fazendo uma comparação, é bem por aí. Quer dizer, a durabilidade do veículo pode chegar a 300 mil quilômetros, mas para ele chegar nisso, né, qual foi a manutenção que você fez? Então, se você não der a devida manutenção, esse sistema não vai durar 20 anos e você ainda vai estar pagando ele. Exatamente. Isso pode acontecer. Bruno, os gastos da rede hoteleira com energia elétrica, como é que estão, como é que ficaram a partir desse processo de uso da energia solar? Olha, em si o principal insumo da hotelaria é a mão de obra, seguido pela parte de manutenção em si, aí vem a energia elétrica e a água, dependendo do porte do hotel. Lógico, você está falando do resort, que tem piscina, gasta muito mais água do que um hotel de negócios numa cidade como São Paulo ou Campinas. Então, ela acaba sendo o terceiro ou quarto insumo do consumo na parte da curva ABC do hotel, né? Então, um hotel, eu diria que quando ele vai investir na energia fotovoltaica, ele pensa num programa sustentável, né? Ele trabalha a questão também de recolher o óleo e saber a destinação para onde ele está indo. Ele trabalha também a questão de troca das lâmpadas por LED, que é uma economia muito maior que a mesma fluorescente, né? Ele tem que pensar também na parte de reutilização e de insumos, né? E de reciclagem de materiais. Aí é um conjunto, né? Tem hotéis que são já hoje 100% acessíveis e 100% sustentável. Isso também ajuda do ponto de vista mercadológico, aí falando do lado positivo, né? Você mostra para o seu, inclusive tem grandes redes que tem programas nacionais e internacionais. E tem inclusive hotéis independentes, acessíveis, sustentáveis, que têm taxa de ocupação muito maior do que hotéis que não têm. Até porque se a gente pegar na Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova York, ou qualquer lugar, das 100 maiores empresas de faturamento, 70% delas que têm ações ligadas à sustentabilidade sociais teve o crescimento das ações maiores. Então, do ponto de vista mercadológico, é bem interessante você trabalhar um programa de sustentabilidade como a gente tem na BH para cada um dos hotéis, né? E aí, nesse conjunto, ele tem um retorno interessante. Os hotéis que aplicaram a fotovoltaica, eles têm uma economia em relação ao aquecimento de água da ordem de 5 a 10%, e ele fica hoje ainda muito parecido à economia que ele teve da mudança do chuveiro elétrico para o chuveiro a gás, né? Além de dar um conforto de banho melhor. Então ele está muito parelho, só com um investimento menor. Por isso tem que ser analisado com muita cautela e com muita profundidade de engenharia essa entrada da fotovoltaica. Primeiro, nós vamos ter capacidade de atender. O Estado de São Paulo saiu no IBGE 4.800 meios de hospedagem, né? Hotel, flat, com hotel, resort, só que entra também pensão, motel e aí que não tem a ver com turismo. Se fizer um corte só para hotelaria, estou falando mais ou menos de 3.500 meios de hospedagem, 185 mil apartamentos de hotel no estado de São Paulo. Teria capacidade, numa lei, ainda fala de 90 dias? Evidentemente que não. Tanto do ponto de vista de produção nacional e internacional de importação, como de capacidade de instalação. Então ele nasceria com um grande problema técnico já. E depois de poder avaliar de fato quais são os empreendimentos que conseguiriam colocar, quais estão aptos do ponto de vista de receber essa radiação ou não. Não é? Se nós estamos falando de um hotel que está no meio de 3 hotéis e um hotel menor, não tem incidência nenhuma de luz, para que ele colocaria um sistema desse se não teria retorno? Jamais. Então, nossa preocupação é essa, de olhar assim, trabalhar a sustentabilidade, trabalhar a parte social, a parte de meio ambiente, a parte econômica é essencial para o faturamento e para o crescimento do hotel independente ou de uma grande rede. Agora, de uma forma que ele possa ser bem conduzido economicamente, tecnicamente. Você falou do efeito mercadológico, né? Tem hóspede que faz questão de se hospedar num hotel sustentável. Tem o hóspede que nem tem esse conhecimento, não tem a consciência e vai lá e descobre, conhece. Qual é a reação desse hóspede que acaba chegando e vendo que o hotel é sustentável, que faz uso de energia solar, por exemplo, para produção de energia, para aquecimento de água?
olha, isso é muito legal. Quem investe em sustentabilidade e acessibilidade, ele chega e ele vê, puxa vida, aqui tem uma consciência diferente do mercado. Né? Existem tanto normas aí ligadas à ISO, a BNT e uma série de outras que são certificados. Né? Tem empresas que só contratam empresas que têm um programa sustentável, um programa de qualidade implementado dentro desse programa. Então, o hotel ele pode trabalhar dentro do apartamento. O próprio caderno lá que fica de instruções conta um pouquinho dele, ele trabalha no site, ele trabalha na parte mercadológica, e isso faz toda a diferença para o hóspede. Ele realmente, até esse trabalho com acessibilidade e sustentabilidade, tem uma taxa de ocupação maior do que o convencional. Você olhar fora da caixinha, hoje, inclusive, você criando ferramentas para que ele possa interagir. Se você tem um hotel de fazenda, um hotel de lazer, você faz inclusive brincadeiras com as crianças e com os adultos na parte de diversão, colocando já essa parte sustentável. Messina, vamos dar umas dicas, se for possível fazer isso, para os autônomos, para as residências comuns, como é que as pessoas devem escolher os seus painéis solares, o melhor custo-benefício para isso. E uma questão técnica, eu não sei se isso vale para todos os lugares, quando a gente, aqui em São Paulo, vai escolher um imóvel, por exemplo, para morar, a gente fala, eu quero um imóvel face norte. Por quê? Porque bate sol de manhã. O que significa isso para a instalação de painéis solares? Até porque o norte real é uma coisa, é o norte mesmo, olhando no mapa é o norte. E o norte da bússola é o norte magnético. Que norte é esse, afinal de contas? Que é o 10 graus deslocado, na verdade. Não, tem todos esses requisitos aí com questão à radiação, quer dizer, a face ali do telhado para propiciar, no caso de usar a energia solar, né? Então, pensando aí na utilização, quer dizer, quero utilizar sistema fotovoltaico, né? Primeiro ver se você tem uma área compatível, né? Quer dizer, para você utilizar o fotovoltaico. Não pode esquecer que é uma carga mecânica, quer dizer, peso que você está colocando no telhado, né? Então tem que se considerar essa questão. Tem a questão verificar ali a utilização em si, né? Quer dizer, ver essa relação do que você vai instalar de fato, né? Com o que você vai utilizar em termos de energia, né? Para justamente não ficar com aquela diferença de você ter um crédito, né? Muito desproporcional em relação ao que você consome. E verificar a questão do investimento, né? O que a gente costuma dizer é o seguinte... Como é que calcula o investimento? Para ter o retorno o mais breve possível. Não, isso é uma conta, não é uma conta simples. Não é uma conta simples, né? Mesmo porque você tem equipamentos com rendimentos diferenciados. Então, às vezes, num determinado espaço, um determinado equipamento, que inclusive o custo dele é mais elevado, ele pode gerar mais energia do que um equipamento B, vamos assim dizer, ou C que seja, né? Quer dizer, precisa fazer conta, não dá para... Não tem uma regrinha básica que você fala, não, se eu fizer essa continha aqui, eu uso. Tem um certo grau de complexidade, que é o que nos preocupa, né? Quer dizer, a lei até parece, dá a impressão de que a gente é contra, mas não é isso. Muito pelo contrário, sou a favor, eu acho que tem que usar, é um benefício que nós temos, o país é favorecido por isso, né? Agora, tem que fazer a coisa bem pensada, né? Para utilizar isso daí, para não cair num... A gente está dependendo de política pública para aumentar a velocidade nessa corrida tecnológica que o país está perdendo, 2% apenas, é muito pouco para o nosso potencial, né? É muito complicado. Nem, por exemplo, a gente está falando de hotel, né? Mas tem a questão do uso nas escolas, né? Quer dizer, nas escolas até eu acho até que, por um lado, pode ser mais produtivo, vamos assim dizer, porque escola normalmente você tem uma área de telhado grande, né? O uso de energia concentrada é maior durante o dia, né? Então você nem precisaria de baterias, quer dizer, para o sistema. A única preocupação que eu vejo é quem vai pagar a conta e a questão que as escolas têm um problema sério, né? Com relação o pessoal destruir, né? A roubar equipamento.
né? Mas tem um efeito pedagógico do projeto de lei do deputado José Américo na questão da escola, porque quando o aluno, quando o estudante, quando a criança na escola sabe que aquela água que está ali está sendo aquecida pela energia solar, que a luz da sala de aula está sendo gerada pela energia solar, quer dizer, ele incutindo aquela informação, leva isso para todos os lugares, ele é multiplicador. Quer dizer, Sim. O efeito pedagógico disso é tremendo. Sim, com certeza. Tremendo. Agora, de qualquer forma, né, a gente tem que pensar nesses riscos todos que tem, né? Que é possível de se ter, na verdade. Sua avaliação, Bruno, desse efeito pedagógico, quer dizer, você colocar nas escolas e as crianças perceberem o resultado disso. Olha, eu sempre falo que a educação é a base, né, de um crescimento de um país. Então, se você trabalhar realmente nas escolas uma educação ambiental, mostrando, ela é excelente. Se pudesse usar, por exemplo, a verba ligada, porque hoje todas as cidades são obrigadas a um percentual alto ligar à educação e saúde obrigatório. Se isso fosse colocado como investimento público, né, em vez de fazer em detrimento de algumas coisas, privilegiasse isso, realmente você trabalharia uma consciência diferenciada de sustentabilidade para a criança, né? Eu digo que tudo você pode trabalhar com estudantes. Se você colocar o turismo para poder colocar como fundamento de criação de emprego, renda, desenvolvimento do país, como foi feito na Espanha, na França, ou está sendo criado no Japão e nos Estados Unidos, você começa desde o princípio a criança a aprender que é uma possibilidade de crescimento. Trabalhando na sustentabilidade ou mesmo o esporte, da vez enxergo da mesma forma. Você citou o Japão, você tem origem oriental, você acompanha lá como é que funciona. O Japão é um dos principais países nisso, um dos campeões. O Japão ele é em relação à tecnologia top do mundo, né? Ele tem uma parte em relação à sustentabilidade, tanto que eles estão numa ilhazinha há mais de 1000 anos e você tem córregos e rios limpos em Tóquio. Não tem nenhum desse aqui em São Paulo. Então é uma visão totalmente diferente de você cuidar do meio ambiente, né? Por isso que usa muito, você pega hoje o Ken Kuma, que está fazendo essa exposição ali na Japan House, ele é um efêmero, ele trabalha todas as obras dele e as construções para que tenha um capte luz, para que tenha um uso melhor da luz, da energia em todos os aspectos, né? O estádio mesmo do Japão para a Olimpíada tinha ganhado mais caro, a população recuou e voltou para o mais sustentável e mais barato. O que é o programa Hóspedes da Natureza que os hotéis realizam? Olha, nós temos hoje um programa que seria um selo verde da hotelaria, que vai desde um programa, por exemplo, de recolher óleo para a destinação correta, porque muitas vezes o óleo até é vendido, mas aí ele pega e coloca para vender na feira livre, usar de novo esse óleo, né? Depois ele passa pela troca de lâmpadas, colocando lâmpadas LED, aí ela vem de utilização de não trocar todos os dias as toalhas dentro dos apartamentos, vem de colocar um aquecimento de água ou via solar ou via gás, né? E outras ações que nós podemos incluir que vai unir tanto o hóspede quanto o dono do hotel, quanto o próprio colaborador e o fornecedor. Então, é um programa que é abrangente em relação a toda essa questão da sustentabilidade. Sua conclusão, Bruno, sobre o nosso tema, que o projeto de lei do deputado José Américo, para a gente concluir até 30 segundos. Olha, eu digo que o projeto ele é bom, mas ele não pode ser obrigatório. Ele tem que vir alinhado com ações de benefício, ou seja, tem uma linha do BNDES, tem uma linha do Banco do Estado de São Paulo para poder fazer isso, aí ele fica sendo viável. Caso contrário, ele tem que ser primeiro analisado aonde pode ser colocado, como tecnicamente, para que ele seja viável de fato, sustentável de fato. Messina, sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei do deputado José Américo. Olha, eu também sou favorável ao uso, né? Desde que usado tem engenharia por trás, quer dizer, tem que se pensar nisso, né? Eu acho que ainda está no momento de discussão, a gente tem como ainda interferir nessa questão. Com certeza, políticas públicas, linhas de financiamento, né? Isso vai fazer com que se aumente a utilização, quer dizer, faça uso. Quer dizer, aos poucos, né, a conscientização do povo, né, veja como São Paulo passou por problemas de falta de água, a reação que a população teve, né? O brasileiro ele tem essa característica, ele surpreende a gente em vários momentos. Então é uma questão eu acho que é uma questão de incentivo aí do governo
com políticas específicas para isso. Muito bem, quero agradecer a presença de vocês, Messina e Bruno, aqui na TV Alesp, nesse programa Em Discussão Debate. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei número 94 de 2017, de autoria do deputado José Américo do PT, que prevê a implantação de painéis solares na rede pública e também hoteleira de São Paulo para maior eficiência energética e economia de luz. Obrigado a você que nos acompanhou nesse tema. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que aparece agora aí no seu vídeo. Tchau, tchau. Vale a pena.